Fala pessoal, tudo bom? Agora a gente vai dar sequência aqui à nossa aula, né? No vídeo anterior a gente trabalhou com estruturas de controle. Agora a gente vai estar trabalhando, né, com laços de repetição. Antes de tudo, eu quero ensinar para vocês aqui duas estruturas de dados interessantes para a gente trabalhar, beleza? A gente já viu anteriormente, né, foi o que eu mencionei para vocês, como a gente poderia guardar uma string. Né? Então, por exemplo, eu tinha uma palavra, ok? E aí eu definia a quantidade de letras dessa palavra, tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, se eu quisesse uma frase, né, seria melhor, né? Uma frase, ou palavra, né? Mas vamos colocar aqui uma frase com 50 caracteres, até 50 caracteres aqui pra gente, beleza? Então, eu poderia estar guardando, né, um texto dentro dessa frase aqui. A gente chama isso, né, de array, né, um array de caracteres, né, porque é um conjunto ali de caracteres que nós temos, tá? Eu posso também ter outros tipos de dados e gravar esses outros tipos de dados aqui. Né? Então, nesse caso aqui, eu poderia, né, criar, né, um array ali de inteiros, tudo bem? E que a gente também conhece como vetor. Tá? E aí vamos pensar bem o seguinte, vamos pensar que a gente tem uma gaveta, né, um conjunto de gavetas, e essas gavetas ela tem ali 50 posições, ou 100 posições, vamos colocar 100 posições aqui. Legal? E o que eu vou poder guardar em cada gaveta dessa? Apenas um tipo de dado, nesse caso, o tipo inteiro. Tudo bem? Vamos supor que eu quisesse ter ali um conjunto de dados e eu quisesse guardar números reais. Então, basta eu colocar o tipo de dado na frente. E eu boto, né, o armário, e aí eu crio, né, o meu tipo, né, a quantidade que eu quero. Vamos supor que eu quisesse guardar 80 números reais. Então, dessa forma, eu tenho vetores, ou seja, eu tenho uma única, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, uma variável, e essa variável vai fazer referência ao endereço de memória, só que esse endereço de memória vai ser dividido em várias partes de um mesmo tipo. Né? Então, ou seja, eu tenho um endereço de memória ali, né, do endereço de memória x ao x mais 100. Mas dentro desse endereço de memória ele está dividido, né? E dentro dessa divisão eu posso guardar números inteiros ou reais, dependendo do tipo que você vai estar utilizando. Tá? Então isso é um vetor. E aí eu posso estar trabalhando os dados. Como que eu poderia acessar cada um desses vetores? Exatamente pelo índice, tá? Que a gente vai colocar aqui. Tá? Qual seria a melhor forma de a gente entender isso? Né? Fazendo. Né? E vendo elemento a elemento. E aí, olha só, já pensou, eu tenho lá 100 gavetas. E aí eu tenho que preencher o dado de 100 gavetas. Então, como é que eu faria isso? Na mão, né? Eu teria que ir lá. Então, printf, né? Digite um número, ok? E aí, o que eu ia fazer? Fazer um scanf, né? Colocar, né, desse caso, do tipo inteiro, né? Eu vou fazer uma leitura do tipo inteiro. E armazenar em cada posição, né? Nesse caso, em cada gaveta, tá? O meu dado. Legal? Então, ele começa a identificação, né? Se eu tenho 100 gavetas, então os índices, que é exatamente cada pedacinho desse vetor, vai ser, né? Vai começar por 0 e o último vai ser 99. Então, se você contar de 0 até 99, vai dar exatamente 100 posições, ou seja, né? O tamanho de 100 do meu vetor. Legal? Agora, já pensou você pegar esse código, né, e fazer um por um? Né? Você vai fazer agora um por um. E aí vai lendo um por um 100 vezes. Nossa, o nosso código ficaria muito grande, não? Vamos olhar aqui rapidão. Né? Então, eu teria que fazer isso aqui, lembrando, né? Já que a gaveta aqui, né? E aí, agora, endereço de memória, né? É uma variável, é um valor, o que eu coloco aqui dentro? Vamos fazer um teste aqui, a gente vai colocar da mesma forma, né? Que nós faríamos ali, né? Com a leitura de um único elemento, né? Uma única variável. Então vamos testar aqui, legal? E aí eu vou guardando meu valor e aí depois no final eu vou imprimir cada um deles. Então printf, né? Vamos imprimir aqui ele, né? Cada valor que eu tenho, beleza? Cadê a minha variável aqui? Barra n. Vamos só trocar o teclado aqui, que o meu teclado está em outro idioma. Vamos verificar aqui, vamos adicionar o teclado.
Vamos pegar aqui, cadê? Preferências de idioma. Opções, teclados. Vou colocar o teclado americano aqui, né? Estados Unidos. Cadê? Estados Unidos Internacional. Agora sim. Vamos digitar corretamente aqui. Beleza? Então vamos lá. Barra N aqui, ó. Para cada um dos meus elementos. Bem? Pronto. Vamos lá? Eu vou imprimir para cada um dos meus elementos para cada posição. Então, na primeira gavetas, né, na posição 0. Legal? E aí eu vou repetir o mesmo procedimento para os demais. Legal? Então, 1, 2, 3. Legal? E aí a gente vai, né, F9, vamos testar elemento a elemento. Então, digite o número 1. Vamos lá, né? Fazer aquela sequenciazinha, né? 10, 20, 30. Beleza? Então, né, também coloco o E comercial na frente lá do meu, de cada posição, conforme o índice de cada um, né, de cada posição de memória desse vetor. E aí eu posso fazer a chamada dele e fazer a impressão, né, a leitura. Legal? Pessoal, mas não é viável para a gente fazer 100 vezes. Se fosse 1000 vezes, tu ia fazer 1000 vezes cada linha. Não é legal, né? Então é por isso que nós temos, queridos, estruturas de repetição. Né? Então, dado uma determinada trecho de código que eu quero fazer, né, eu quero que ele repita. Se a gente olhar, ele vai repetir aqui 3 vezes. Então, eu quero que ele repita, né, esse procedimento, mas mudando cada valor, né, cada elemento que eu tenho ali. Tudo bem? Então, o que eu quero fazer na prática aqui? Ó? Eu quero que ele leia um número, tudo bem? E no final ele imprime esse número. Então, tenho lá, né, uma entrada. Eu não estou fazendo processamento aqui, eu só estou colocando aqui, ó, entrada, saída. Vou fazer melhor? Vou colocar aqui um processamento bem simples, processamento. Legal? E aí eu vou dizer, olha, para cada gaveta, né, para cada gaveta que eu tiver, dado um determinado número, né, ou seja, nesse caso seria a gaveta 0, tudo bem, ela vai receber o valor dela, e aí eu vou apresentar para vocês agora um operador de incremento, né, mais. O que isso quer dizer, professor? Que a cada operação eu vou fazer a leitura de um dado valor, né, inteiro, e aqui, com o operador de incremento, eu vou incrementar mais um número, beleza? Então, eu vou incrementar mais o valor 1. Né? Então, se eu colocar 10, vai ser 11, se eu colocar 12, vai ser 13 e assim por diante. Beleza? E vou imprimir. Então, a gente segue aquele mesmo roteiro de entrada, processamento e saída. Beleza? Vamos pensar o seguinte aqui comigo. Olha, eu tenho, né, o que agora? Eu tenho que repetir esse passo para as 100 posições que eu tenho aqui nas gavetas. Legal? Como é que eu vou fazer isso? Né? E aí a gente tem 3 estruturas de controle que a gente pode estar trabalhando e aprendendo na aula de hoje. Legal? Então vamos começar. A primeira estrutura, né, é a estrutura while. Então, dada uma determinada condição, beleza? Enquanto essa condição for verdadeira, né, eu vou repetir esse procedimento. Tá bom? Então vamos lá. Então, enquanto essa condição for verdadeira, né, eu vou colocar uma condição aqui, ele vai repetir o meu escopo, tudo que tiver aqui dentro. Então, só muito cuidado, porque o que eu quero que repita é isso aqui, ó. Legal? Então, vamos indentar aqui, ó, e fica melhor. Então, tem entrada, processamento, né, saída, beleza? E aí eu quero que tenha uma condição que ele repita isso até 100 vezes. Em geral, para a gente ter essa estrutura, não são todas, né, mas em geral a gente sempre vai ter uma variável, a gente vai chamar uma variável contadora, ou de índice, né? Então, vamos lá, vamos pegar aqui, ó. A gente vai encontrar muito isso, ó, int i. Mas por que i, professor? I de index, né? Índice. Legal? Então vai ficar melhor para você gravar aí. Então, essa variável i, ela vai guardar o índice, né, de quando ela vai começar e quando ela vai terminar. Vamos lá, eu tenho um vetor, né, de 100 posições e, lembrando, né, ele vai percorrer, ele tem 100 posições, mas ele vai começar, cada índice vai começar de 0 até n-1. Ou seja, se é 100, n-1 quanto é que é? 99, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, ó? Então, qual é a minha condição verdadeira? Quando é que eu tenho que fazer essa leitura, o processamento e a saída?
Enquanto o meu valor do índice for menor do que o quê? For menor do que 100. Né? Então, eu vou começar com 0. Né? O primeiro índice aqui, ó, ele começa com 0 em cada um dos elementos. Na próxima execução, esse valor ele já tem que ser o quê? Já tem que ser 1. Na próxima execução, já tem que ser 2 e assim por diante. Legal? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho que estabelecer uma condição em que o meu I, né, o meu índice, ele seja menor do que 100. Legal? Então, quando isso for verdadeiro, utilizando o nosso operador aqui, né, de comparação, né, ele vai verificar essa condição, se o I é menor do que 100. E aí o que vai acontecer? Ele vai executar essa operação. Só que, olha só, eu tenho que usar esse índice aqui nas posições que eu quero. Então, nesse caso aqui, ó. Então, o I, né, eu tenho que inicializar ele. Ele vai começar com 0. Perfeito. Então, se ele começar com 0, o I, enquanto o I for menor do que 100, né, então eu vou colocar o I aqui dentro. Ó. Nesse exato momento, né, o meu índice, aqui, ó, índice I, ele vai ficar dentro, né, do meu vetor. E ele vai ler, olha, ele vai fazer a leitura e vai salvar na posição I, ou seja, 0. Vai incrementar isso na posição 0 e vai, né, imprimir na tela na posição 0 aqui. Mas percebe comigo, ele tem que fazer isso 100 vezes. Então eu tenho que ter alguma coisa aqui que diga para ele, olha, beleza, fez o procedimento, na próxima vez o I ele já tem que ser o quê? Ele já tem que ser, né, 1. Beleza? Então eu teria que pegar esse valor de I mais 1 e atualizar ele, esse valor. Então se eu tenho meu índice aqui, ó, mais o valor do meu, mais uma unidade, vai ser 0 mais 1, e ele vai atualizar o valor do próprio I. Nesse caso, vai ser o quê? Vai ser, né, 1. E aí ele vai repetir de novo. Só que quando ele voltar de novo o laço, agora ele é o quê, pessoal? Ele é, né, 1. Então a gaveta vai ser, o próximo valor lido vai ser na gaveta 1, vai ser incrementado na gaveta 1 e vai, né, ser impresso na gaveta 1. E assim por diante. Beleza? Fiz isso aqui só para deixar mais claro, mas isso aqui é a mesma coisa que isso, tá, pessoal? Então, eu posso fazer um incremento, ou seja, eu posso pegar, né, eu vou deixar aqui, né, só para a gente visualizar melhor, né, o que está sendo feito, mas na prática basta fazer isso aqui, ó. Tá bom? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso, eu vou estar incrementando o meu valor em uma unidade. Legal? E aí, vamos verificar isso aqui, ó. O que eu recomendo sempre, né? A gente, né, trabalhar aqui, né, com valores menores, né? A gente pode deixar ali o valor, só que se eu for fazer 100 vezes aqui vai demorar o nosso vídeo, né? Você não concorda comigo? Então vamos fazer para 3 posições, né? 0, 1 e 2, legal? Então vamos ver a execução desse código aqui, ó. Então isso aqui vai ser repetido, a entrada, o processamento e a saída vai ser repetido 3 vezes. No final vai ser incrementado, ele vai repetir novamente todas as operações que eu tiver aqui, legal? Então vamos lá, olha só, digite o número 1, né? 10. E olha só, eu digitei o número 1, ele incrementou e imprimiu o valor 11. Aqui, ó, printf, gaveta, 11. Vou, de novo, ó, 12. Vou colocar 20 agora, vamos lá. Próximo valor, né, incrementou o valor aqui, ó, 21. E aí imprimiu novamente ali, incrementou o valor de I e já subiu para a próxima posição. Vamos lá, o que mais aqui, ó, 30. Então 30, 31, né, fez a leitura, já subiu de novo ali, né, o nosso valor ali, já incrementou. E agora o que aconteceu? Né, na última posição, senhores, olha só, quando ele executou a terceira vez aqui, ó, o meu I aqui, ele era o quê? 2, né? Quando ele incrementou o 2, ele se tornou o que aqui, ó? 3. Então, o que aconteceu? Enquanto, né, o I for menor do que 3. Então, quando ele encontrou 3 aqui, ó, 3 é menor do que 3? Não, né? Então, aí, ele identificou como falso e aí saiu do laço aqui, ó. E aí eu posso até colocar aqui, ó, uma mensagem printf, né, fim do laço de repetição. Legal? Então, fim do laço de repetição aqui, ó. Beleza? Então, coloquei aqui, ó. Vamos executar de novo aqui, ó. Mais uma vez. Né? Então, F9. Cadê? Vamos lá. F9 aqui. Vamos lá. 10, 20,
30. Legal? E aí, olha só. Ele executou 3 vezes aqui o fim do laço de repetição? Não. Ele vai executar só o que está dentro do escopo. Legal? Do que estiver dentro das chaves. Se não tiver, né, ele está ali no finalzinho, ó, e aí ele imprime a mensagem no final. Então, muita atenção. O que você quer que repita? Tem que ficar dentro do escopo aqui. E aí você faz o seu procedimento internamente. Legal? Esse é o while, pessoal. Eu posso ter várias condições. Eu posso também fazer uma leitura aqui, ó. E aí eu posso comparar, né, o valor da gaveta e verificar assim, olha, ele vai lendo, né? Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Vamos lendo aqui, ó, o valor de I, enquanto for diferente de 1000. Legal? O que eu estou dizendo aqui, ó? Eu vou ler os meus valores, né, e os meus índices aqui, ó. Esse número ele vai ler enquanto o valor da gaveta que eu li aqui for diferente de quê? Foi diferente de 1000, né? Então, de 100, né? Na realidade, de 100 aqui. Então, se eu fizer essa leitura aqui e, né, eu vou sempre fazendo a leitura aqui, né, do meu valor e ele vai comparando o valor do meu I, o valor da minha variável, legal? Então, se eu executar aqui, ó, de novo, ele vai continuar executando, legal? F9, pronto. E aí, o que vai acontecer aqui, ó? 10, 11, né, 20. Olha, ele continua repetindo, né, porque a minha condição é verdadeira. Vamos digitar 100 para ver o que ele vai acusar, ó. 100, 101. Se eu colocar 99, vamos ver aqui, ó, digitou o valor 100. Mas ele continua lendo, professor, por quê? Pessoal, é muito importante que vocês se atentem com as condições. Do jeito que eu fiz o meu código aqui, ele nunca vai chegar a 100. Por quê? Porque quando ele está chegando, por mais que eu leia 100 aqui, no momento que eu incrementar, ele já não vai mais ser 100, ele vai ser 101, né? E aí já não vai ser o valor gavetas na posição do índice 100. Já vai ser o 101. E o 101 ainda não foi lido. Você está entendendo? Então, isso aqui, né, o que a gente é um tipo de erro, senhores. O que vai ocasionar é que meu código ele nunca vai chegar no final. A gente conhece isso como loop infinito, ok? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora que nós estivermos fazendo as nossas condições. O certo aqui, ó, né, era fazer uma comparação. Eu posso fazer até uma comparação internamente aqui, ó, né, para ele sair. Então o que seria aqui, ó? Eu poderia fazer enquanto for diferente de 100. Só que ele nunca vai chegar, porque ele sempre vai estar no próximo valor. Você concorda comigo? Né? Então eu poderia até mesmo, se eu quisesse pegar o gaveta aqui com essa condição, né, tentando sair desse loop infinito, eu poderia verificar aqui, ó, botar um if, e aí lembra do break que eu ensinei para vocês lá no switch, né? Então eu poderia colocar aqui, ó, if, né, se gavetas, né, foi igual, né? E aí o operador de igualdade mesmo, não de atribuição, se gavetas i, né? Gavetas i. Gavetas i no índice i foi igual, né, a 100, né? E aí eu vou colocar aqui, ó. Então ele vai fazer o quê? Então se a gaveta for igual a 100 depois do incremento, né? O que ele vai fazer aqui pra gente, ó? Ele vai break, ele vai sair desse laço de repetição. Legal? E agora a gente pode testar, ó. Para chegar em 100, lembra do processamento aqui, ó? Então eu tenho que digitar 99, né, para ele chegar em 100. Então 99, ele vai incrementar na linha 21, vai se tornar 100, e se a gaveta Z for igual a 100, ele vai sair do laço. Olha, fim do laço de repetição. Beleza? Mas essa não seria a forma mais elegante de a gente resolver esse problema. Na verdade, já que a gente criou um problema aqui, ó, e não é o que eu quero, né? O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu vou apagar, beleza? Como é que eu poderia fazer para comparar isso aqui e verificar no final, né, para saber? Aí eu vou apresentar uma nova estrutura para vocês de controle, né, que nesse caso aqui, senhores, agora é o do while. E, professor, qual é a diferença entre o do while, né, e o while? O while, ele só vai executar, legal? O while só vai executar se a condição for verdadeira.
O do while, ele vai executar, ok? Pelo menos uma vez. Então, ele vai fazer o entrada do processamento de saída pelo menos uma vez. E aí sim, né, ele vai pegar, né, e vai sair do laço caso a condição seja falsa. Então, faça enquanto, né, uma determinada condição também for verdadeira. Mas ele vai executar pelo menos uma execução aqui desses valores. Legal? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, eu poderia colocar também aqui, ó, o valor, né, enquanto o valor I for menor, né, lembrando nossas condições aqui, ó, for menor que 3. Legal? Lá naquela condição, se o I já fosse 100, né, o valor de I fosse 100 ali, ele nem chegaria, né, a executar. Ele tem que ser menor do que 100. Né? Mas aqui ele vai executar pelo menos uma vez. E aí vai fazer a comparação ali. Legal? Então vamos verificar aqui, ó, F9. Então eu tenho aqui, ó, 10, 20, 30. Legal? E aí ele sai do laço, quando ele já incrementa o meu valor aqui. Legal? Então, mas aí o que acontece? Vamos pegar aqui, ó, um valor que ele já saísse do laço aqui, ó. Em vez de o nosso valor aqui iniciar, né, com o valor aqui, vamos ver aqui, 0, vamos colocar como ele iniciando em 200, né, a posição. Em teoria não era nem para ele executar, né? Como eu vou fazer executar e colocar dentro de uma gaveta aqui, ó? Vai dar erro, né? Por quê? Porque eu não tenho, né? A minha gaveta, a quantidade de gavetas é 100. E aqui eu vou ter o quê? Né, os meus valores aqui, ó, maiores, né, de gaveta. E aí o que vai acontecer, pessoal? É outro cuidado que a gente tem que ter quando a gente trabalha com vetores, né? O que a gente chama de overflow, né? Ou seja, você vai tentar salvar um valor no endereço de memória além do que você reservou. Nesse caso aqui, ó, gavetas, ela tem quantas posições? 100. Mas eu estou querendo guardar um número na gaveta na posição 200, né? Bora ver esse erro e ele vai executar exatamente aqui, ó, porque pelo menos uma única vez, né, ele vai fazer a execução antes de fazer a comparação de saída do laço. Vamos olhar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, o I já está começando em 200 e eu vou ler qualquer valor. Ele já está lendo, ó. Ele entrou para ler, ó, mas o I é 200, ele não poderia fazer isso, mas ele está executando pelo menos uma vez. Ele vai, quando eu digitar o valor 10, ele vai tentar guardar na posição da gaveta 200. Mas quantas gavetas a gente tem? Tem 100, né? Então, vamos ver o erro? Olha só. Ele tentou guardar, fim do laço de repetição e já saiu aqui, ó. Ele fez a soma ali de gavetas, mas, né, em teoria aqui já vai dar um erro porque ele está fora do meu segmento. Legal? Então, muito cuidado, pessoal. Isso aí, tá? Vamos lá? O que mais aqui, ó? E, né, qual é a outra posição que nós temos aqui, ó? Que a gente poderia estar fazendo isso de uma forma mais elegante ainda. Vai depender muito, né? E justamente como você vai trabalhar. Então grava aí. O while, né? Ele vai executar enquanto a condição é verdadeira. Ele nem sequer vai executar. Do while ele vai executar pelo menos uma vez, dada uma determinada condição, e aí vai fazer a checagem. Legal? Uma outra forma bem elegante de a gente trabalhar é usando, senhores, o for, né? O for que é o para, né? Que a gente conhece como para aqui, ó. For. Legal? Então, professor, como é que funciona o for? O for, diferente dos outros, eu tinha que colocar um índice aqui, um incremento do meu computador, né? Dos meus índices aqui, ó. Legal? Com for, não. Eu não preciso desse cara aqui. Basicamente, eu só preciso ter a entrada, processamento e saída, dependendo do que você for fazer várias vezes. Porque tudo vai ficar dentro dessa estrutura aqui, ó, no meu laço de repetição. Tá? Então vamos lá. E o melhor de tudo, eu já consigo inicializar a minha variável aqui. No while eu tinha que inicializar ela fora. Legal? Aqui não. Eu posso simplesmente declarar a minha variável. E o for ele vai ser dividido em 3 partes. Tá? Que vai ser o quê? A inicialização da variável. Né? Nesse caso, o meu índice vai ser inicializado com 0. Aqui vai ser a condição. Então, dentro daqui, internamente, eu vou ter a condição. Né? Enquanto isso for verdadeiro, ele vai executando. E na terceira posição, eu vou colocar o incremento, né? Do meu contador, a minha variável contadora, né? Do meu índice aí. Legal?
Então você vê que o código fica bem mais simples. O que tiver dentro desse escopo, né, ele vai ser executado ali. Então, em outras palavras, o que está dizendo? Olha, para, né, o índice começando em quanto? Em 0. Né? Enquanto esse índice for menor do que 100, você ir, né, incrementando em uma unidade cada execução, faça o que? A entrada, o processamento e a saída. Legal? Então aqui, ó, mais uma vez para a gente testar, vou colocar menor que 3, né, para ser mais rápido, e aí a gente vai executar aqui, ó, F9. Vamos lá? Então aqui, ó, 10, 20, 30 e aí fim do laço. Legal? Então, dessa forma, eu consigo repetir também dentro do meu escopo ali, aproximadamente ali 3 vezes. E eu posso fazer isso de forma crescente ou decrescente. Né? Então, nesse caso aqui, ó, lembrando, né, que as gavetas aqui ó, são 100 posições, então vão de 99 a 0. Né? Então, se eu quisesse inserir os dados de trás para frente, de quanto que deveria começar o meu índice? De 99. Para onde tem que ir? Qual é a condição de parada? Enquanto o meu I for o quê? Maior que 0. Você concorda comigo? Que agora eu estou decrescendo. Né? Então o meu I tem que ser maior que 0, porque eu não tenho valor na posição menos 1, menos 2, menos 3. E ao invés de incrementar, ou seja, para cada posição eu ir aumentando o índice, agora eu vou decrementar. E aí esse é o operador de decremento, ou seja, ele vai decrementando em uma unidade em cada execução e em cada posição da gaveta. Legal? Então vamos pegar aqui, ó, 99. Vamos lá? Então o que vai acontecer? Na posição 99, né, ele vai, né, salvar o número 10. Na posição 98, ele vai salvar o número 21. E na posição 31, ele vai salvar, né, o número 32. Pessoal, ficou a mesma mensagem, não consegui identificar aqui. Beleza, vamos ver aqui, ó. Então, em cada digite o número, vamos colocar aqui, ó. O que a gente tem que colocar aqui, ó? Gaveta e a posição da gaveta, né? E aí a gente vai colocar um valor, e esse índice é do tipo inteiro. E eu vou pedir para ele imprimir também aqui, ó. Então eu vou dizer, ó, digite o número na gaveta, e aí, ó, o índice vai ficar aqui, ó, o Dzinho inteiro. Quem eu vou imprimir aqui, ó? O I, né? Vamos colocar aqui o I, ó. Olha só. Então, vou pressionar aqui F9. Vamos ver junto aqui, ó. Olha só que legal agora. 99. Posição 99, né? Ele está imprimindo o I aqui, ó, do meu índice. E eu posso colocar, ó, na posição 99, vou colocar o 10. Ele já vai incrementar, vai ficar 11. Vou colocar o 20. Ele vai processar, vai incrementar e vai colocar o 21 lá. E em seguida, né, o valor, a posição 37, o valor 30, vai incrementar, vai botar a posição, vai botar o valor 31 nessa posição. E aí ele vai fazendo os demais ali. Legal? Nesse caso, ele vai fazer da posição 99 até a posição o quê? Até a posição 0. Legal? Do meu valor. Então, do jeito que eu coloquei aqui. Como eu coloquei aqui, né, maior que 0, ele vai repetir ali, né, as 100 vezes, né? No 0. Legal? E aí o que acontece? Né? Agora, imagina você tem um código bem grande aqui, né? E aí eu tenho que ficar repetindo essas operações ali, e aí fica difícil mexer nessa posição. Você vai vendo que o seu código vai ficando muito extenso. Né? O que a gente vai falar agora? A gente trabalhou com a estrutura de repetição, apresentou os três tipos, né? While, do while e for. Trabalhamos com os vetores, né? Que são as posições de cada elemento, com seus respectivos índices. Tudo bem? E a gente vai trabalhar agora com funções. O que seriam essas funções? Olha aqui, ó, pessoal. Você está percebendo que essa função de leitura, incremento e saída, ela é repetitiva? Né? Ela faz um processamento aqui interno aqui para mim constante. Legal? E olha só, eu falei para vocês que a gente tem uma função principal que é executada, que é a função main. Mas o legal do C é que você pode criar suas próprias funções. Legal? Então eu posso criar minha função aqui, ó, que ela vai fazer a leitura do número, ela vai fazer o incremento desse número e vai salvar, né, dentro do meu valor aqui. Legal? E vai imprimir esse valor. Vamos ver como é que a gente faz aqui, ó. Então,
Então, olha só, o que uma função tem que ter, senhores? Eu vou criar uma função aqui, ó. Além disso, né? Eu vou colocar bem assim, em vez de ser print aqui, ó, eu vou colocar um teste aqui, ó, incrementando, incrementando, incrementando o valor da gaveta. Legal? Olha só que legal. E ele vai ser impresso na tela. Mas vamos supor que eu quisesse criar uma função que ela faz exatamente isso aqui. Só que eu não quero escrever tudo isso aqui. Só quero chamar essa função. Legal? Printf é uma função. Então eu posso criar a minha agora. Então uma das formas que eu posso criar, e aí pega a dica aí, ó, eu posso criar antes do meu main. Por quê? Eu não tenho como chamar uma função se eu ainda não declarei ela. Como é uma programação paradigma estruturado, eu não posso usar uma variável que eu ainda não tenha declarado. Se eu não declarei a minha variável, eu não posso usar ela. Legal? Da mesma forma a função. Então eu posso declarar uma função aqui, ó. Void. O que significa o void? Vazio. É uma função que ela pode retornar, ela não retorna nada. Né? E aí eu quero escrever bem assim, olha, imprime mensagem. Estou declarando. Então aqui vai ser a assinatura da minha função. Vai ter algum parâmetro de entrada nessa função? Não. Né? Então, nesse caso aqui, no nosso exemplo, a gente não vai ter nenhum parâmetro de entrada. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, ó, abre e fecha escopo. Legal? E ao invés de eu colocar aqui, ó, printf, eu posso tirar isso daqui do meu processamento. Legal? E colocar aqui dentro, ó, imprimir mensagem. Ok? Incrementando o valor da gaveta. Legal? E aí, o que eu poderia fazer? Eu posso botar uma outra sequência de dados, de informação aqui dentro, né, dessa função. Legal? Só que o que é mais interessante, isso aqui, ó, basta usar essa assinatura da função aqui, ó, dentro. Então eu já estou criando a minha própria função. Imprime mensagem. Legal? Isso aqui é uma função que a gente acabou de criar, mas ela sem argumento. A gente vai já incrementar aqui, vai envolver, né? Eu colocar um argumento nela aqui para a gente fazer o processamento. Olha só o que vai acontecer, né? O que vai acontecer aqui, ó? Então, entrada, processamento, né? Imprime mensagem, legal? E faço o incremento aqui, ó, e executa. Vamos ver como é que fica? Então, olha, eu criei uma função aqui em cima, né? Que a única função dela é imprimir uma mensagem. E aí eu já diminuí aquilo ali. Se eu quiser usar de novo, eu posso usar. Legal? Vamos lá, vamos apertar F9 aqui para a gente ver juntos. Olha só que legal aqui, ó. Então ele vai imprimir 99, então 10, 10. E ele já imprimiu a gaveta. Ó. Imprimir mensagem. Criei aqui, incrementando o valor da gaveta. E aí botou o valor 11 aqui. Ó. Agora, 20. Chamou também a minha função. 2, 3. E assim por diante. Legal? Então, a gente pode melhorar o nosso código, criar funções ali, ó, para cada item repetitivo. Né? Então, olha só, o que eu poderia fazer aqui? Ó? Eu poderia fazer uma função que ela incrementa e retorna esse valor no meu valor aqui. Ó. Ao invés de eu fazer isso aqui com, né, o incremento, eu poderia criar uma função que incrementa e guardar nesse valor aqui. Ó. Então, a gente poderia fazer bem o seguinte, aqui. Ó. Gavetas, tudo bem? Recebe, né, o retorno de uma função, incrementa o valor, né, de quem? Incrementa mais 1. Né? E aí eu vou colocar quem é o incremento do valor mais 1? Gavetazinha aqui. Ó. Então ela vai pegar o valor da gavetazinha, ela vai incrementar mais 1, ou mais 2, ou mais 10, né, dependendo da função que eu vou criar. Nesse caso aqui, ó, incrementa mais 10. Vamos fazer o seguinte aqui. Ó, legal. E aí vai retornar, o retorno dessa função vai retornar um valor que vai ser armazenado nas gavetas aqui. Ó. Legal? E eu vou mostrar um pouquinho diferente para vocês agora. Legal? Eu falei para vocês ainda há pouco que eu tinha que declarar primeiro a minha função aqui, ó, para depois ser executada. Beleza? Professor, quero declarar no final. Posso declarar? Pode, mas com uma condição.
Tudo bem? Então vamos pegar nossa função, vamos primeiro criar ela. Ó. A gente vai fazer ela depois da função main. Então tem a função main, ela começa aqui na linha 11, termina na linha 35, tudo bem? E aí, ó, depois daqui, ó, aí eu vou criar minha função, né? O quê? Incrementa mais 10, tá? Então ela vai ter essa assinatura. O que eu falei para vocês aqui, ó, eu quero que ela retorne um valor. Se eu quero que ela retorne, eu tenho que dizer que tipo de retorno é esse. Nesse caso, eu quero que ela retorne um valor inteiro, né? Um valor inteiro que ela vai estar incrementando. E agora, a minha função, senhores, eu também posso ter o quê? Eu posso ter, né? O quê? Eu posso ter um argumento de entrada. Então, ela vai ter uma função, ela vai ter entrada, um processamento e uma saída, né? Então, onde vai ser a entrada da minha função? A entrada da minha função vai ser exatamente entre parênteses aqui, ó. E aí eu posso colocar, olha, tipo inteiro, beleza? Tipo inteiro aqui, ó. E aí eu vou colocar um valor, posso declarar o nome de uma variável, um valor qualquer. Não sei que valor é esse, valor n, né? Não sei que valor é esse. Eu só tenho que dizer o que eu vou fazer com esse valor n aqui, ó. Nesse caso, eu estou dizendo o quê? Que o valor n, né, ele vai receber o valor n mais quanto? Mais 10. Então, ele vai pegar o valor que foi lido, vai somar mais 10 e vai, né, agora fazer o quê? O que eu falei para vocês, não disse que ia retornar esse valor, o resultado? Né? Então, eu posso colocar aqui, ó, return, né, o valor n, do tipo inteiro. Olha só o que ele está fazendo. Professor, não entendi nada, está confuso. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos declarar uma variável, se você quiser achar melhor assim, né? Valor mais 10. Valor mais 10. Declarei uma variável. Então, olha só. Aí, aqui, ó, e ao invés, para você entender melhor, esse valor inteiro vai ser o quê? A minha entrada. O valor de entrada que eu coloquei ali. Tudo bem? E aí, que vai ser o valor mais 10. Mais a entrada que você colocou. Legal? A entrada. E aí, o que eu vou retornar no final? O que eu quero retornar? Para você ficar mais fácil ainda de entender, em vez de ser o valor mais 10, vamos fazer o seguinte, vamos colocar saída, pronto. Então, eu declarei uma variável chamada saída. Né? E aí o retorno vai ser o quê? A saída. Legal? Então, pronto. Acho que mais fácil do que isso tem como a gente ver. Então, eu tenho uma função que ela vai ter uma entrada do tipo que inteiro. Legal? E aí eu tenho o quê? O tipo inteiro aqui, né? Eu declaro uma variável do tipo saída. E aí a minha saída vai receber o quê? O valor da entrada mais 10 unidades. E o que eu tenho que retornar no final? Return saída. Legal? E olha só que bacana agora. Agora eu posso chamar essa função aqui, ó, como eu já coloquei lá, né? Dentro do incrementa mais 10. Legal? E aí o que vai acontecer? Né? Eu posso agora, né, fazer aqui, né, a minha, eu posso trabalhar aqui, né, chamando a minha função. Legal? Mas bora ver aqui, ó, o que eu falei para vocês. Falei que não podia ficar no final. Bora tentar aqui, ó, executar e verificar o que acontece. Vou apertar aqui F9, né? F9. Dependendo, né, dos valores. Antes você precisava declarar. Opa, deixa eu só pegar aqui. Pronto. 99, então 10, 20, 30, né? 40. Legal? Bom, ele não travou, né? Não bugou. Antigamente, né? Acho que depende da versão do C. Era necessário, senhores, declarar, tá, a minha assinatura antes. Então, dependendo do compilador que você for usar, essa assinatura aqui, ó, tinha que estar antes de a função ser chamada. Ou seja, se eu quisesse chamar ela aqui, ó, incrementa mais, eu não precisava declarar o código, mas eu tinha que declarar ela antes aqui, ó. Beleza? Vamos testar aqui rapidão? Então, F9. Então, ele aceitou. Tá? Então, olha só. No nosso caso, utilizando, né, o compilador aqui do CodeBlocks, ele permitiu que eu pudesse colocar a minha função no final. Tá? E, né, chamar ela aqui, ó, incrementa mais 10. Legal?
Mas, dependendo do compilador que você for usar, se atente, né, a sempre declarar, né, as funções no início. Nesse caso aqui, eu não precisei dizer o que essa função faz, mas eu declarei ela e implementei ela lá no final. Beleza? Então, fiquem atentos com relação a isso aí. Tá? Mas não tem problema. Estamos aqui, ó, incrementa mais 10, né, dado uma determinada entrada, né? E aí a gente vai imprimir aqui, né, o valor. Vamos ver se executou direitinho. Nem me atentei ali na hora que a gente estava vendo aqui. Queria só chamar a função. Então 10, né, a gaveta. Vamos lá, incrementou, né? Agora o valor 20, vai 30 e agora o valor 40. Valor 50. Legal? Gaveta, né? Com valor 50. Bacana? O que é legal de a gente fazer isso? Né? Eu posso criar funções de vários níveis, funções dentro de outras funções. Legal? Eu poderia até, né, criar, por exemplo, aqui um programa, né, onde, né, eu tenho uma função, né, chamada aqui, ó. Eu posso criar 3 funções. Vamos criar umas funções legais aqui, ó. O que que é? O que que o nosso algoritmo está trabalhando aqui, ó? Entrada, processamento e saída. Por que eu não crio essas 3 funções e chamo só elas aqui? É para a gente diminuir aqui, né? Uma coisa que eu tenho que só me atentar aqui é quando eu botar o meu valor aqui, ó, meu valor de entrada, né? Ele vai retornar um valor que eu tenho que ser salvo aqui dentro de gavetas. Legal? Eu posso fazer uma função chamada processamento, que é o que eu já fiz, né? Incrementa mais 10, né? Para guardar o valor aqui, ó, do processamento. Legal? E uma função de saída que vai imprimir esse valor aqui, ó. Então tem que ficar atento com relação a isso aqui. Legal? Então vamos ver aqui, ó. Vamos criar a nossa função de entrada para a gente treinar isso aqui, esse conhecimento que a gente aprendeu agora. Então vamos pegar aqui, ó, int, e eu vou criar uma função chamada entrada. Simplesmente assim. E o que a entrada tem que fazer aqui, ó, pessoal? A entrada tem que ler um valor, né? Aqui, ó. Eu não sei qual é. Aqui, ó, eu já vou tirar daqui, ó. E vou colocar aqui dentro. E o valor de entrada. Tá bom? Eu não preciso inserir nenhum argumento, né? Que eu estou fazendo a leitura, mas eu tenho que declarar na minha entrada fazer o quê? Ó? Eu tenho int valor, né? E aí esse valor vai ser lido, né? Aqui, então digite o valor. Eu poderia colocar o valor da minha entrada, nesse caso aqui eu vou só colocar aqui, ó, o índice, né? Então eu vou dizer aqui, ó, eu tenho um valor int, que isso aqui é um índice. E a única função disso aqui vai ser para você imprimir aqui, ó. Vai ser dizer que, qual é a posição da gaveta no índice. Mais nada. Poderia deixar sem, não tem nenhum problema. Tá? Então, o valor aqui, ó. Declarei uma variável chamada valor. Tudo bem? E aí, o que ele vai fazer? Ele só vai ler a variável e vai retornar o que ele leu. Nesse caso aqui, ó, vai ser quem? Valor. Então, eu declarei uma variável chamada valor. Ele vai imprimir uma mensagem na tela, né, com o seu respectivo índice, do que eu estou fazendo a leitura. Vai guardar o valor dentro dessa variável, vai fazer a leitura e guardar dentro da variável valor e vai retornar o próprio valor que foi lido. Legal? E aí eu tenho que guardar esse valor, logicamente, né? Então, agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Na minha etapa de entrada, eu preciso só chamar a função de entrada. Eu só vou dizer assim, olha, gaveta, na minha posição i, vai ser o quê? Vai receber quem? A função entrada, com o índice i aqui, ó, na posição. Olha só que legal, olha como facilitou. Né? E eu tinha essas duas posições aqui, ó. Eu tinha que atualizar o meu valor, né, de gavetas aqui, ó. Né? Então eu vou criar uma função chamada processamento. Vamos criar nossa função processamento, né, que vai receber o valor e vai incrementar. Então olha só, entrada, processamento, bacana, né? E aí lembrando, né, o processamento ela vai ter lá justamente um retorno com um incremento de mais 10. E aí nesse processamento eu posso colocar agora aqui, ó. Posso botar um valor, vou seguir o mesmo roteiro dali, ó. Tá? E aí eu vou dizer, olha, o processamento ele vai receber um valor, que eu não sei qual é, tá bom? E ele vai pegar esse valor e vai incrementar mais 10. Ó. Valor
E aí ele vai, né? Aqui eu posso colocar aqui uma saída, declarar uma variável de tipo saída, tá? Int saída. E aí a saída, esse valor da saída vai receber o valor de 10 unidades. E aí eu vou retornar exatamente essa saída incrementada. Olha só que interessante aqui, ó. Nesse caso, eu já estou fazendo uso da minha função imprimir mensagem aqui dentro. E aí eu faço o incremento de mais 10 no meu valor, guardo na minha variável saída e retorno essa saída dentro da minha função. Legal? Vamos ver como é que fica aqui agora. Ó. Então, olha só, o que é o processamento? A gaveta i, ela vai receber, na posição i ainda, ela vai receber o valor do processamento. Que eu não sei qual é o processamento que eu estou executando. Mas eu só tenho que inicializar ela, dizendo que, olha, a entrada vai ser o próprio valor de gaveta i. Ela vai pegar o valor e vai incrementar mais 10 aqui. Ó. Legal? E aí eu faço uma espécie de encapsulamento. Né? Dentro dela eu coloco outras funções, né? Mensagens ali dentro. E aí vou atualizando. E aí eu posso também criar uma função de saída. Né? Basicamente a função de saída ela não vai retornar nada, ela vai só imprimir. Então nesse caso aqui, ó, da saída, eu posso criar agora uma função chamada saída, que ela vai pegar um valor, que eu não sei qual é, né? E a única coisa que eu quero que ela faça, que ela imprima aonde? Né? Que ela imprima na minha tela essa mensagem aqui, ó, valor de gaveta Z. Tudo bem? E aí, ó, a gente pode fazer melhor, né? Eu posso também colocar aqui, ó, eu posso ter mais de um parâmetro, de mais de um tipo na minha função. Então eu coloco aqui, ó, int, e aí eu envio também para ela um índice. Então essa minha função ela vai ter dois parâmetros de entrada, o índice e o valor. E aí na minha mensagem eu posso colocar assim, olha, gaveta na posição do índice, legal, na posição do índice é igual a meu valor. Então nesse caso aqui, ó, eu posso colocar agora que a primeira impressão que eu vou ter é o índice e a segunda impressão que eu vou ter, quem é? O meu valor aqui, ó. Legal? Então eu não preciso retornar nada, vai retornar vazio, ela só vai imprimir na minha função ali, ó, o índice e o valor que foi lido naquela determinada posição. Legal? Vamos ver aqui, ó, o que vai acontecer. Vamos pegar agora aqui, ó, na função de saída, eu digo aqui, ó, e onde está o meu valor aqui, né? Função de saída, não vai retornar nada. Mas eu preciso do índice i, que eu defini, e o valor das gavetas, né? Gavetas na posição i aqui, ó. Legal? Pronto. Olha só, criei uma função para cada etapa de processamento. E eu ainda posso fazer melhor, posso criar uma outra função que vai englobar tudo isso aqui. E aí eu já não preciso mais me preocupar. Legal? Então vamos lá, olha, eu criei uma função que vai receber o índice e vai retornar o valor, né, para ser salvo nessa posição. Vai ser armazenado nessa posição. Posso exibir mensagens, nesse caso eu exibo uma mensagem aqui, ó. Cadê? Entrada, digite o número, valor, escaneia, retorna o valor. Tem uma função de processamento, onde eu recebo um valor aqui, né, incremento esse valor, processamento aqui, ó, que está em gavetas e já retorna incrementado aqui dentro. E uma função de saída que apenas vai imprimir, né, a posição da gaveta e meu índice aqui, ó. Legal? Então, vou pressionar aqui, ó, F9. Vamos olhar aqui, ó. Então, ó, digite o número da gaveta, ó, 10. E já imprimiu aqui para mim, olha, incrementando o valor de gaveta na posição 99 igual a 20. Vamos fazer melhor? Eu quero fazer o seguinte com vocês aqui, ó. Vamos pegar, vamos botar um barra N, né, que está bem bagunçado, né, o nosso código aqui, né? Então, vamos lá. Entrada, né, já demos aqui. Posição na gaveta do valor, imprimir mensagem. No imprimir mensagem, a gente vai colocar lá em cima, ó, um barra N aqui, né? Tá bem confuso ali, está tudo junto ali. Legal? Então vamos executar no F9. Vamos ver junto aqui a execução. Eu vou fazer o rastreamento. Então, quando ele entrar no laço de repetição para 100 posições, né, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho, né, a minha entrada. Então, ela vai ler na posição I. Né, eu vou digitar 10. Quando eu der Enter, a função de entrada vai ser chamada aqui. Ó. Né? Ela já foi chamada. Eu estou dentro da minha função de entrada aqui. Ó. Digite um número,
scanf e ela vai retornar o valor. Dei Enter. No momento que eu dei Enter aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai chamar a função de processamento. E aí o valor da gaveta é igual a quanto? Igual a 10. Né? No momento que ele chamar, vai ser incrementado a minha função. Vai imprimir a mensagem. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Ó. Imprime a mensagem incrementando o valor da gaveta. Vai incrementar mais 10, foi a função que eu criei, e guardando na minha saída e retorno esse valor na saída. Aqui, ó. Né? Fiz a impressão. Ok? E coloco o valor dentro de gavetas. Legal? Próximo aqui, ó, pessoal. Vamos lá? Então, dentro de saída, coloquei o meu índice, né, que eu queria imprimir, e a minha gaveta. Legal? E aí, pronto, ó. Quando eu inserir o meu índice aqui, ó, ele vai chamar a função saída. Legal? Com o meu índice, que nesse caso é o quê? Né, 99. E aí vai imprimir a mensagem aqui para mim, ó, printf, né, o quê? O valor do meu índice, ok, é igual, né, ao valor, né, que foi inserido ali na minha gaveta. Legal? Então, pessoal, eu sei que ficou bem extenso, né? A gente aprendeu aqui nessa aula, né, sobre estruturas, né, laços de repetição, aprendemos o while, do while for. Aprendemos aqui também, falamos aqui sobre vetores, legal? Então eu tenho lá espaços e memórias que eu posso definir as posições, posso estar trabalhando. E aprendemos sobre funções, como eu posso estar criando funções, parâmetros de entrada e de saída. Legal? Estimulo vocês a pegar esse material, né, reimplementar, faça o teste aí. Se você está com dificuldade ainda, é bom testar, não tem jeito. Né? Programação é na base de tentativa e erro também, é treinamento. Beleza? Então vamos lá? Então, se você não conseguiu, pare essa aula, veja novamente. Né? Mais uma vez, se você tiver alguma dúvida, posta aí nos comentários. Não esquece de curtir, de compartilhar, né, esse conteúdo também, né, e dando feedback, que fica melhor aí pra gente também, sempre tá melhorando, legal? Então, pessoal, isso aqui foi mais, né, um arcabouço geral de tudo que envolve a parte de programação em linguagem em C, legal? Trabalhando com funções, trabalhando com vetores, para servir de base aí para os nossos conteúdos que em breve virão, legal? Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima aula. Valeu!